Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A Olibá só foi aumentando suas devassidões, mesmo após ser repreendida pelo Senhor. Pois é, vamos lembrar dessa passagem dentro do livro de Ezequiel, no capítulo 23, o profeta diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma só mãe, se prostituíram no Egito, na sua mocidade, e depois continuaram a se prostituir. Deus aqui está fazendo uma comparação. É uma situação hipotética, mas muito em contradiça. Isso existe aos montes por aí. Toda prostituta, e hoje existem prostitutos também, mas toda prostituta começou com a primeira vez. Em princípio, ou foi estuprada, violentada quando criança, ou quando adolescente, ou mesmo por um namorado, ou numa situação impensada. A primeira vez ela chorou, sentiu muita culpa e deve ter prometido a ela mesma se consertar. Mas aí aconteceu uma segunda vez, uma terceira, depois da 10ª vez ela disse: quer saber de uma coisa, eu não tem jeito, eu vou continuar nessa vida, eu vou apenas tirar proveito disso, eu vou começar a cobrar para eu poder viver disso. E então se torna uma prostituta considerada profissional. Interessante, a prostituição é mencionada na Bíblia desde tempos remotos, lá dos primórdios. É uma profissão interessante, porque na Bíblia, aquela época era uma época de guerras. As guerras matavam muito mais homens e as populações tinham muito mais mulheres. Muitas mulheres não conseguiam o sustento, elas tinham que descambar para a prostituição para não passar fome, conseguir algum dinheiro, algum interesse que permitisse elas comerem. A Bíblia fala da prostituta Raabe, que era uma mulher que era sincera no coração, ansiava pela verdade e aparentemente ela sustentava uma família, mas quando ela vislumbrou a possibilidade de adotar um Deus reto, correto, ela traiu seu povo e abrigou aqueles espiões na sua casa. A Bíblia não diz que eles tiveram relação com ela, e eu acho que nem ela quis ter com eles também, mas pela atitude dela, ela salvou a vida dela de ser morta em Jericó e da sua família toda. Por fim, ela se casou lá com Salmão e foi um ancestral de Davi e de Jesus. Ela entra na genealogia santa, uma prostituta. E Deus sempre se refere a ela na Bíblia como a prostituta Raabe. Não é ex-prostituta, era a prostituta Raabe, para ficar bem claro de onde Deus a tinha tirado. A prostituição nunca foi assim condenada fortemente pelo Senhor como um grande mal da sociedade. A cidade vai ser destruída, Sodoma, porque tem muitas prostitutas. Nada disto, não foi o caso. E cidade nenhuma na Bíblia foi condenada por ter muitas prostitutas. Interessante isto. Embora seja um erro, um pecado, mas não era considerado por Deus como dos pecados principais que levavam uma civilização à ruína ou a ser destruída. O Senhor, então, aqui em Ezequiel 23, faz uma parábola. Aquelas 2 irmãs prostitutas são Samaria e Jerusalém. Elas eram minhas, vieram do Egito. Mesmo lá no Egito, elas já praticavam a prostituição.
Interessante. O que significa isso espiritualmente? É que o povo de Israel no Egito se misturou por completo com os deuses ali do Egito. O povo de Israel foi muito idólatra. Deus menciona isso em várias passagens da Bíblia. O povo de Israel foi idólatra lá dentro do Egito. Mas era um povo descendente de Abraão, tinha a promessa de Deus e, por fim, Deus resolveu agir para tirá-lo do Egito. Não sem antes fazê-lo passar pela escravidão. A crise da escravidão fez com que eles sofressem muito e pudessem ansiar pela salvação. Eles sofreram a escravidão por causa da sua devassidão, por causa da sua prostituição espiritual no Egito. O povo de Israel no Egito adorou vários ídolos, Deus Renfã, e Deus cita vários motivos de idolatria daquele povo de Israel no Egito. E aqui nessa parábola Deus está dizendo que esses dois povos, as 10 tribos do norte e as 2 do sul, Israel no norte com capital em Samaria e Judá no sul com capital em Jerusalém, esses dois povos estavam juntos no Egito. A Oolá, que é Samaria, e a Oolibá, a sua irmã. E aí Deus começa a dizer: eu as tomei, mas elas se prostituíram. Quanto mais eu as amava e atraía, elas se davam mais à prostituição. Eu disciplinei, as entreguei nas mãos dos amantes que fizeram maldade com elas, mas elas não se consertaram, não se voltaram para mim. Até que, por fim, eu entreguei a Oolá para que fosse destruída, achando que a Oolibá, sua irmã, ia se arrepender e se voltar. Mas não adiantou. A Oolibá, que é Jerusalém, corrompeu a sua paixão mais do que a irmã, e as suas devassidões foram maiores ainda do que a da irmã, porque ela se inflamou pelos assírios, depois pelos caldeus e por aí afora. Deus foi descrevendo a prostituição espiritual de Judá, e o texto é longo, que quanto mais Deus castigava, mais a prostituta se afastava do Senhor. Então o Senhor diz: será que depois de tudo que eu tenho feito, ela vai continuar no seu adultério, nas suas prostituições? Continuou realmente. E então o Senhor diz: pois assim eu as julgarei, farei subir contra elas uma grande multidão, e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com suas espadas. A seus filhos e filhas matarão, e as suas casas queimarão. E assim farei cessar a sua luxúria, o seu pecado de prostituição, para que sejam alertadas todas as mulheres e não sigam o exemplo delas. O castigo do pecado de vocês recairá sobre a cabeça de vocês, e sabereis que eu sou o Senhor. Interessante, tudo isso aconteceu. Deus primeiro castigou a Samaria, o reino do norte, e acabou com ele. Quase 200 anos depois, a história se repetiu com Judá, e Deus teve que acabar com Judá, Jerusalém, destruiu o templo e mandou um restinho para o cativeiro na Babilônia. Assim foi o juízo de Deus. Por que isso está na Bíblia? O Senhor diz no versículo 48, para que se escarmentem, sejam alertadas as outras mulheres. Bem, de quebra, os líderes também, nós todos que somos do Senhor. 1 Coríntios 10, tudo que está no Antigo Testamento foi escrito para orientação nossa. Que orientação esse trecho traz? Deus odeia a prostituição, e ninguém nasce sonhando em ser uma prostituta, mas muitas mulheres recaem nessa situação. E ninguém nasce sonhando em ser um ladrão, ninguém nasce sonhando em ser um corrupto, um violento, um assassino. Ninguém nasce com esses desejos,
mas acaba se tornando. Nenhum crente deseja ser um prostituto, um pecador, mas hoje, infelizmente, as igrejas estão cheias de prostitutos. Crentes que nasceram na igreja ou foram criados ou conhecem o evangelho e já tiveram um monte de mulheres. Mulheres que já tiveram muitos homens e estão brincando na igreja, nas igrejas e correndo atrás de outros. Isso vai se cumprindo. Deus está vendo tudo isso, mas a direção das igrejas não faz nada para não perder as pessoas, perder a arrecadação, ofertas, eles não querem perder, então fazem vista grossa na massificação, aceitam de tudo ali e não levantam nenhum daqueles assuntos. Mas Deus continua agindo e Deus faz as coisas acontecerem e só que as pessoas não percebem. Deus castiga, manda enfermidades, Deus manda dificuldades para sacudir, mas eles não se voltam para Deus, não entendem. É um pouco de mistério para nós isso. Será que uma pessoa sincera, sensata, que nasceu de novo, que teve uma experiência de novo nascimento, que foi batizada, conheceu as virtudes do mundo vindouro, será que essa pessoa vai descambar para o pecado de uma tal maneira como se encontra nas igrejas? E eu devo estar falando para pessoas aqui que já têm essa experiência também. Pois é, o que faz isto? Falta de temor a Deus. Mas de onde vem o temor a Deus? As igrejas estão assim muito fracas de manifestação espiritual e o temor está se esvaindo de quase todos. É uma situação dificílima, a situação que nós vivemos nestes últimos dias. Deus continua abominando o divórcio, detestando o adultério e também abominando a prostituição, mas muitos crentes estão tentando conciliar a sua fé com uma vida promíscua, uma vida pecaminosa. Vamos aprender, tudo começou a primeira vez. Nós temos que abominar o pecado a primeira vez, sermos duros com nossos irmãos quando pecarem a primeira vez, porque eles precisam acordar. O primeiro pecado não pode passar assim, batido, sem ser mencionado de qualquer jeito, porque a pessoa vai sentir liberdade para pecar de novo, já que a punição não foi tão séria assim. Tem que haver uma consideração do pecado a primeira vez que a gente peca, tem que se apavorar com a consequência do pecado, tem que entender que a ira de Deus vem sobre a nossa cabeça, João 3,36. A ira de Deus vem sobre nós quando nos mantemos rebeldes ou em pecado. E, por fim, quem continua em pecado vai ser escravo do pecado. Romanos capítulo 6 nos diz isso. Vai ser escravo do pecado e quando quiser ser liberto, ele não vai achar o caminho mais, não vai conseguir, não vai sair dessa prostituição. Vai ser um escravo da pornografia, escravo da prostituição, escravo dos pensamentos. Tem que se apavorar com o pecado a primeira vez ou as primeiras vezes para não querer mais voltar a pecar. Mas não é isso que está acontecendo. Pessoas vão passando a mão na cabeça, psicólogos aí aliviando a culpa de quem já pecou, e as igrejas também e fazendo um tratamento coletivo de ajuda mútua, e todos são pecadores, então vamos aceitar o pecado dos outros também. É uma situação horrível aos olhos de Deus, e o Senhor diz: eu vou castigar. No juízo final ninguém vai passar, mas antes do juízo final aqui, Deus vai fazer muitos atos de juízo, atos de disciplina para sacudir o povo dele. Deus vai continuar a fazer assim e quer que o seu povo se desperte. Entenda que isso não é aceitável pelo Senhor. Mas se não for punido a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, se não houver uma disciplina, daqui a pouco a pessoa está fazendo 10, 20, 50 vezes e virou habitué naquilo e não vai conseguir mais se libertar.
É triste isso, a primeira, segunda, terceira vez a pessoa ainda pode conseguir uma libertação, depois que ela se embrenhou pela lama do pecado, depois ela quer sair e já não consegue mais. Triste fim. Eu quero trazer essa palavra, porque Deus nos manda para alertar você, quem está nos ouvindo. Cuidado, este é o caminho da perdição. Não tem jeito de retorno mais tarde. Se não retornar agora, mais tarde vai ser impraticável, não vai conseguir. Mesmo que queira, não vai conseguir. Minha irmã, saia do pecado agora, enquanto é tempo. Decida no seu coração obedecer ao Senhor. Não deixe o pecado fazer ninho na sua cabeça. Pode chegar a um ponto em que não vai ter mais jeito, como aconteceu com a Olá e depois com a Oholibá. Pense nisto.